Então, vamos lá para a nossa segunda parte da nossa conversa sobre contratos, né? Nós estávamos tratando até agora há pouco sobre elementos, elemento objetivo e elemento subjetivo. Elemento objetivo, enriquecimento e empobrecimento, aquela lógica, né? Objetivo, e elemento subjetivo, a intenção de doar, né? O animus donandi. Então, vamos dar sequência na nossa conversa, né? Algumas observações que são muito importantes para nós compreendermos a doação de uma maneira bem completa, né? Observações que são pertinentes. Primeira coisa, nós já vimos, quando nós estávamos falando lá na parte geral, sobre evicção e vício redibitório. Lembra disso? Vício redibitório é quando o objeto ele não funciona, ele tem ali algum problema, né? Algum vício, ele não serve para a sua destinação. Então, é um carro que eu adquiri e ele tem um problema no motor, eu não consigo usá-lo, um celular e tudo mais. Lembrando sempre daquela diferenciação traçada entre relação civil e relação de consumo, né? Isso tem que ficar muito claro, porque se for uma relação de consumo, nós não vamos aplicar a teoria dos vícios redibitórios. Isso é só para contrato civil, não para contrato de consumo. E falamos também sobre a evicção. Só lembrando, evicção é a perda da coisa por uma decisão judicial. É quando eu perco aquilo que eu adquiri, porque o juiz me diz que eu não sou proprietário legítimo, eu não sou o dono legítimo. Houve algum problema ali na hora em que eu adquiri a coisa, então essa coisa precisa ser entregue ao seu real dono. E aí eu, que adquiri e perdi a coisa, sou evicto, sofri evicção. Então, no conceito jurídico, evicção é a perda da coisa por decisão judicial. A coisa doada, ela não é sujeita nem a vício redibitório, nem a evicção. Uma forma da gente lembrar muito disso é aquele ditado popular que os mais velhos conhecem, os mais novos provavelmente não, mas que era muito comum de ser falado, né, de que a cavalo dado não se olha os dentes. Qual que é a ideia do cavalo dado não se olha os dentes? Aquilo que eu ganho, ou de graça até injeção na testa, esse tipo de coisa. Aquilo que é ganhado, eu não posso reclamar se tiver algum problema, né? Então, o objeto da doação, como o donatário recebeu gratuitamente, não precisou dispor de nada, ele não pode reclamar. Ainda que ele perca aquilo por evicção ou ainda que haja algum vício, algum problema do objeto, tá? Nós temos uma exceção, que é se a doação for modal. E aqui, mais uma vez, cabe aquela nossa ressalva. Se a doação ela é pura, não é possível reclamar os vícios, os defeitos, né? Ou a evicção. Agora, se a doação for onerosa, a doação modal, aí nós temos a possibilidade de reclamar pela evicção ou pela, pelos vícios, né? É isso que o Eduardo acabou de perguntar, né? E se for modal? Sim, se for modal, aí eu posso reclamar os vícios ou reclamar por evicção, aí não tem o menor problema. Só se ela for pura, que eu não tenho essa possibilidade de reclamação. Bom, mais algumas observações gerais nessa última parte aí do nosso primeiro material, antes de nós irmos para as modalidades de doação, né? Outro ponto importante, se uma pessoa está em dificuldade financeira, se ela é insolvente, se ela tem muitas dívidas, ela não pode realizar doações. E isso tem um objetivo, que é proteger os credores. Vamos entender isso, né? Existe uma regra em processo civil que vocês vão estudar sobre que é a seguinte regra, né? O patrimônio do devedor, o patrimônio daquele que deve, responde pelo pagamento das dívidas não pagas. Então, se o devedor não paga as suas dívidas da maneira como deveria pagar, o patrimônio desse devedor vai servir para realizar o pagamento, com a penhora de bens, com leilão e tal. Então, se a pessoa já está devendo muito, em uma situação de insolvência, ela não pode realizar doações, porque isso prejudica credores, inegavelmente prejudica credores. Para fechar isso, o que é insolvência? É quando o passivo é maior que o ativo, ou seja,
eu considero todo o patrimônio do devedor. Se o que a pessoa tem de patrimônio é maior o valor do que o valor das dívidas, então ele é solvente. Porque o patrimônio é suficiente, solvente no sentido de que o patrimônio é suficiente para pagar as dívidas. Agora, se todo o patrimônio que o devedor tiver for mensurado financeiramente como inferior às dívidas que ele tem, aí ele está em uma situação de insolvência, porque o patrimônio dele é insuficiente para o pagamento das dívidas. O insolvente não pode fazer doação de nada. Aí você poderia perguntar assim, professor, mas e o insolvente não pode dar presente? Sim, mas aí entra naquela situação em que a gente não consegue controlar, né? Como essas situações de presente, elas são muito informais, não é nada escrito, nada registrado, então não tem como controlar isso, né? Mas se, por exemplo, uma doação grande de terreno e tal, isso ele não vai poder fazer. Claro, ele vai poder doar, mas essa doação ela é nula, né? Na verdade, a gente pode trabalhar com o caso da possibilidade de anulação dessa doação. Então, o credor pode anular essa doação realizada, sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Então, também uma outra observação importante sobre esse assunto, né? Características do contrato de doação. Ele é um contrato de efeito unilateral. Por que ele é um contrato de efeito unilateral? Porque o efeito específico ele é destinado para um dos lados, por exemplo. A gente falou que a doação gera a obrigação de entregar a coisa prometida, né? A coisa doada. A obrigação de dar, a obrigação de entregar a coisa é só do doador. Ele só tem obrigação, ele não tem nenhum benefício. E o que o donatário tem? O donatário que recebe só tem privilégio, só tem a vantagem de receber alguma coisa de maneira gratuita. Então, a característica básica da doação é que ela é de efeito unilateral, porque a obrigação se coloca somente sobre a figura do doador. Temos uma exceção, que é na doação modal. Perceba, a doação modal ela sempre destoa da regra. Então, na doação modal, o efeito é bilateral, né? Então, na doação modal, um tem que entregar a coisa e o outro tem que fazer aquilo que foi exigido. Então, existe bilateralidade. Só que não tem equivalência. Ela é bilateral, mas ela não tem equivalência na prestação. Porque o dever do donatário é muito pequenininho, né? Muito insignificante. Uma outra característica importante que nós temos é que nós estamos diante de um contrato real. A doação é um contrato real. Por quê? Porque ela se perfaz, ela acontece com a entrega efetiva da coisa. Então, a doação ela se consolida quando a pessoa entrega o bem, efetivamente entrega o bem. Aí nós temos efetivamente a doação realizada, né? Gratuita, como mais uma característica aqui, a doação ela é em regra gratuita, né? Não tem proveito econômico do doador. O proveito econômico é somente do donatário, sempre uma exceção. Se a doação for modal, ela não é gratuita, ela vai ser onerosa. Então, doação ela é gratuita na regra, mas existe uma hipótese dela não ser gratuita, que é a doação modal, onde eu tenho prestação e contraprestação, e aí ela é onerosa. Bom, vamos então para o outro material que eu mandei para vocês sobre doação, e aqui é uma aula inteira, é a aula 5, falando só sobre doação. E aqui a gente vai terminar de verificar esse contrato tão importante. Vamos falar agora das espécies de doação. Primeira espécie que nós temos, a mais básica de todas. Enquanto você dá uma olhada aí, todas essas espécies de doação, elas estão previstas ao longo dos artigos, né? A partir do 538, vários artigos vão prevendo essas hipóteses. Então, a gente está trabalhando. No seu material tem a correspondência dos artigos. Enquanto você acha, eu vou beber um pouquinho de água. Primeira espécie de doação é a chamada doação pura. O que é doação pura? Doação pura é aquela doação comum, a doação simples, em que uma pessoa faz a doação e a outra recebe, sem nenhum tipo de contraprestação. É a doação normal, né? É a doação do 538, é a regra geral. Não tem nenhuma exigência, é só a vontade de doar
e a aceitação da outra parte. É aquilo que a gente mais percebe na prática, né? E aí nós vamos começar a ver algumas outras modalidades de doação, algumas comuns, outras nem tão comuns assim. Vamos lá, segunda espécie de doação é a chamada doação condicional. E aqui eu peço que você relembre mais uma vez as suas aulas de negócios jurídicos, né? A diferença entre condição, termo ou encargo. A doação condicional é aquela que fica subordinada, condicionada a um evento futuro incerto. Essa condição está lá no artigo 121 do Código Civil. Então, doação condicional é aquela que se subordina a um evento futuro e incerto. Por exemplo, um exemplo muito comum e que acaba acontecendo, né, na vida prática é: vou dar um carro para o meu filho, para minha filha, quando ela for aprovada no vestibular. A aprovação no vestibular é um evento futuro e incerto. A gente acredita, mas a gente pode ter lá um jovem que não queira fazer faculdade. Então, o evento ele é futuro e incerto. Se a doação ela fica condicionada, subordinada a uma circunstância futura e incerta, não dá para a gente ter certeza que isso vai acontecer, né? Porque existem muitas variáveis, nós estamos diante de uma doação condicional, tá bom? Uma terceira espécie de doação, doação a termo ou doação a prazo. Aqui nós temos uma subordinação a um termo. O que é termo? Termo é um evento futuro e certo. Então, qual que é a diferença aqui? Na anterior, né, nós temos uma doação subordinada a um evento futuro e incerto. Aqui, nós temos uma outra modalidade que é a doação subordinada a um evento futuro e certo. Qual é o exemplo básico desta modalidade de doação? Darei um carro para o meu filho quando ele completar 18 anos, por exemplo. Aí você pode me falar assim, professor, mas as pessoas podem morrer, né? Não tem como eu ter certeza que a pessoa vai viver até os 18 anos. Nessas análises de possibilidades, idade a gente considera como um evento certo, porque nós desconsideramos o fator morte e vida por aqui, né? A regra é que a morte termina com tudo. Então, a morte é uma realidade que se aplica sobre todas as pessoas. Então, juridicamente, nós não consideramos muito isso, essa possibilidade nesse momento. Porque se eu for considerar a morte, eu acabo atrapalhando qualquer realidade jurídica, porque a morte ela pode assolar qualquer indivíduo, em qualquer momento. Então, excetuando o fator morte, normalmente, todas as pessoas fazem 18 anos, vão chegar no momento dos 18 anos. Agora, eu posso falar que normalmente todas as pessoas vão se casar? Cada vez menos isso tem acontecido, né? As pessoas têm estabelecido união estável, ou feito uma vida mais individual mesmo, cada um tem a sua forma de pensar e de realizar a sua vida. Casamento não é mais um evento futuro e certo. Agora, a idade é. Então, quando a pessoa completar uma determinada idade, que aí eu faço alguma coisa, isso é uma doação a prazo ou uma doação a termo, que é essa hipótese C que está no seu material, ok? Hipótese D, quarta hipótese ou quarta espécie de doação é a doação modal. Já falamos várias vezes sobre isso, né? A doação modal é a doação sujeita a encargo. É a única espécie de doação onerosa, né? Aquela que exige da outra parte uma contraprestação, exige do donatário uma contraprestação. Lembrando sempre, para ser doação, a contraprestação ela é irrisória se comparada com o benefício recebido. Então, tem que ter um descompasso, uma desproporção grande entre o que foi doado e a obrigação. Se a obrigação fixada for equivalente ao que for doado, isso não é doação. Muito cuidado com isso, tá bom? Mas doação modal é a única hipótese de doação onerosa. É a chamada doação sujeita a encargo. Próxima, próxima espécie que nós temos sobre contrato de doação, né? Doação em fraude contra credor.
E aqui nós estamos falando daquela situação do insolvente realizar a doação. Então, o que acontece? Existe uma presunção absoluta de fraude quando o insolvente doa seus bens. Então, aquele que está em dificuldades financeiras não pode fazer doação. Nós temos uma circunstância aí de invalidade dessa doação, ok? Então, a doação em fraude contra credor é uma espécie? É porque na vida prática ela pode acontecer, mas existe uma invalidade sobre essa circunstância, tá bom? Lá no artigo 158 do Código Civil vai falar sobre isso, né? Próxima espécie. Se tiver alguma pergunta, vai colocando aí para mim. Doação ilegítima. O que é doação ilegítima? Ela é feita a donatário sem legitimidade. Lembrando que legitimidade é autorização. Então, doação ilegítima é quando aquele que recebe a doação, ele não poderia receber. Doação ilegítima feita donatário sem legitimidade. Ou também, nós podemos pensar em doação ilegítima quando o doador não tem legitimidade. Nos dois casos, nos dois parâmetros. Então, nós temos alguém que não tem autorização para realizar a doação ou até mesmo para aceitar essa doação. Então, há um exemplo que foi colocado aqui para você, que o tutor ele não pode doar os bens do tutelado. Então, tem uma figura em que o tutor está administrando o patrimônio do menor. Ele não pode doar o patrimônio do menor. Ele não é autorizado para fazer isso. Ele tem que administrar. Não pode se desfazer desse patrimônio. E aí, o 1749 do Código Civil deixa isso muito claro. Não se faz doação de bens do tutelado. A venda é possível com autorização judicial. A doação, nem com autorização judicial, ela é permitida, enquanto o tutelado não se tornar totalmente capaz. Daí, depois que ele for capaz, ele faz o que ele quiser, né, com o patrimônio dele. Próxima espécie, doação a incapaz. É possível fazer doação a incapaz? Já comentamos sobre isso. Sim, é possível, desde que pura. Artigo 542 e 543, né? Então, se for uma doação pura, ela pode ser feita ao incapaz. Agora, se for uma doação modal, ela não pode ser feita ao incapaz. Certo? Próxima espécie, doação remuneratória. O que é uma doação remuneratória? É aquela feita por gratidão. Então, é o tipo de doação que você faz para retribuir um favor, né, ou até mesmo por reconhecimento. Então, vamos pensar, se você está se afogando na praia e uma pessoa te salva e você, por conta da sua gratidão, você vai lá e compra uma moto, um carro para essa pessoa como forma de agradecimento, isso é uma doação remuneratória. Ela é feita por gratidão, como retribuição de um favor realizado. Tá? Aqui uma curiosidade, né, também para vocês. A gente vai falar no último momento da aula sobre a revogação da doação. Como que eu consigo revogar a doação por ingratidão, por exemplo. A doação remuneratória, ela não é sujeita à revogação por ingratidão. Então, ainda que se constate ingratidão do donatário, se for doação remuneratória, ele não perde a coisa doada. Então, isso também é um detalhe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, lá no 564. E admite-se na doação remuneratória que o cônjuge doe bens móveis do casal, sem autorização do outro cônjuge também. Existe aí uma exceção à regra da outorga uxória na remuneratória. Certo? Doação remuneratória, também uma última curiosidade da doação remuneratória, ela não é sujeita à colação. O que é colação, professor? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Se uma mãe, vamos imaginar uma mãe que tem lá 5 filhos, e ela quer fazer uma doação para um dos 5 filhos, a gente já viu lá atrás, né, que tem uma dificuldade nisso, né? Na compra e venda, por exemplo, que ela não vai ser válida se os demais herdeiros não concordarem. Na doação, é possível a mãe ou o pai fazer a doação para um dos filhos? É possível, mas qual a consequência disso? Essa doação para um dos herdeiros vai ser interpretada como antecipação da legítima. O que é isso? É como se o pai ou a mãe estivesse antecipando a herança desse filho.
Então, depois, quando essa mãe morrer, ou o pai morrer, vai ser feito um negócio no inventário chamado de colação. Como que isso funciona? A hora que os herdeiros abrirem o inventário, eles vão informar no inventário: olha, um dos nossos irmãos, ele recebeu em doação tal bem. Aí aquilo que ele recebeu por doação do pai ou da mãe vai ser descontado da parte dele, então ele vai receber menos agora, porque vai se entender que ele já recebeu uma parte em vida. Essa é a situação da colação. Então, normalmente, quando se faz doação de pai para filho e tal, isso é entendido como antecipação de herança. Mas, uma exceção, se a doação for remuneratória, não entra na colação. Então, um exemplo, se você tem lá pais que moram num sítio e os pais têm 10 filhos, e um dos filhos mora no sítio com o pai e é o filho que leva os pais para cima e para baixo, cuida dos pais, os pais moram com ele leva no médico, busca no médico, faz tratamento, dá assistência em casa, ou seja, é o filho que palpa toda a obra para os pais. Os pais, por agradecimento, pegam uma parte do patrimônio e doam para esse filho. Ingratidão, doação remuneratória. Isso não vai ser descontado quando os pais falecerem. Isso também é mais um detalhe muito importante. A doação remuneratória, ela não é descontada no momento do inventário. Se a doação remuneratória foi para um dos futuros herdeiros. Só a remuneratória não desconta, tá? Todas as demais doações a gente tem essa possibilidade de doação. Pergunta do Eduardo. Professor, e se o cônjuge agir de má fé? A gente tem que pensar o seguinte, Eduardo. Quando nós pensamos nas relações jurídicas, faz parte do Código Civil a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Então, presume-se que as pessoas elas praticam os seus atos com boa-fé. Então, se houve má-fé na prática de qualquer conduta, esta má-fé tem que ser comprovada. Se comprovada, eu tenho uma implicação jurídica, posso ter uma invalidade, sim, posso questionar. Mas isso tem que ser demonstrado. Se isso não for possível de comprovar, eu vou presumir que houve boa-fé e aí o contrato está perfeito. Mas o direito não se volta a proteger condutas praticadas com má-fé. Então, se o cônjuge agiu de má-fé e isso for comprovado, eu posso ter o desfazimento do negócio. Sem nenhum problema, né? Mas aqui nós vamos ter uma dificuldade no caso da remuneratória, Eduardo, porque na prática, não é nenhuma questão de boa-fé ou má-fé. Não seria nenhuma questão de passar a perna no cônjuge. É uma questão de que a lei dispensa a autorização do cônjuge, né? A concordância do cônjuge. A lei permite que o cônjuge doe bem móvel sem que o outro autorize. Então, não seria um passar a perna nesse caso. Não consigo imaginar na prática, na remuneratória, essa figura da má-fé ao não comunicar o cônjuge, sabe? Mas, pensando teoricamente, se ela acontecer, isso pode atingir a doação? Pode, porque o direito não está voltado à proteção de condutas praticadas com má fé. Entendeu, Eduardo? Tranquilo? Próxima espécie, né, encerrada a remuneratória. Próxima espécie é a doação inoficiosa. O que é doação inoficiosa? Doação inoficiosa, ela é analisada, ela é estudada em direito sucessório e ela acontece quando o doador, tendo herdeiros, ele dispõe de mais da metade dos seus bens, ok? Então, aqui nós temos que entender uma situação. Quando o indivíduo tem herdeiro no nosso sistema jurídico e ele tem patrimônio, ele pode doar até metade do seu patrimônio. Mas doar mais de metade do seu patrimônio, aí nós temos a doação inoficiosa. Ela não é permitida. Então, o indivíduo, agora, se ele não tem herdeiros, aí ele faz o que ele quiser, pode doar tudo. Agora, tendo herdeiros, ele só pode dispor gratuitamente doar até 50% do seu patrimônio. Mais do que isso, não. Ah, mas ele pode vender mais de metade do seu patrimônio? Pode, ele pode vender tudo. Por que a venda se permite? Porque na venda eu estou trocando patrimônio por grana. Então, a princípio, eu não tenho prejuízo econômico na venda ou na troca. Na doação,
eu posso sair de uma condição super favorável e ficar na miséria. E aí o direito não permite que isso aconteça. Tá? Mesmo porque se fosse permitido, imagina a sacanagem que poderia acontecer de indivíduos para se aproveitar dessa situação, passar a doar o patrimônio na sua integralidade como forma de esconder patrimônio, um monte de coisa, né? Então é só 50%. Mais do que isso é doação inoficiosa. Próxima espécie de doação é a espécie J, doação com cláusula de reversão. O que é doação com cláusula de reversão? Isso é mais comum do que vocês possam imaginar, tá? Lá no artigo 547. É assim, no contrato de doação existe uma cláusula expressa, é a chamada cláusula de reversão. E o que prevê essa cláusula de reversão? Se o donatário, aquele que recebe o bem, morrer antes do doador, a coisa doada volta para o doador, não vai para os herdeiros. É isso que é cláusula de reversão. Então, doação com cláusula de reversão é uma doação em que o doador coloca ali uma cláusula dizendo: se o donatário morrer antes de mim, este bem volta para mim, não vai integrar o espólio, né, para ser dividido para os herdeiros. Bom, então aí temos um detalhe bastante curioso, né? De possibilidade da coisa doada voltar a integrar o patrimônio do doador. Sempre se o donatário morrer antes dele. Tá? Isso é essa reversão, cláusula de reversão. Próxima, doação em adiantamento de legítima. Aqui entra naquilo que eu comentei com vocês, né? Que é quando ocorre doação de alguém para herdeiros, né? Quando um pai doa para um filho, quando uma mãe doa para um filho, né? A doação feita entre genitor e herdeiros. Uma doação feita entre genitor e herdeiros, ela se entende como adiantamento de legítima. O que é adiantamento de legítima? É a antecipação de herança. E aí depois, no momento em que esse pai ou essa mãe falecer, aquilo que foi doado vai ser descontado. É aquilo que a gente comentou na remuneratória. Lembrando que se for remuneratória essa doação, não vai ter esse desconto. Então um filho vai acabar ficando com mais coisa do que os outros. E vai dar merda. A questão de sucessão é um problema. As famílias se acabam, né? Nesse momento. Faz parte. Tá bom? Isso é doação, adiantamento de legítima. Próxima, doação universal. Como o próprio nome diz, né, na doação universal, é doar tudo. O indivíduo doa tudo que tem. Isso é possível? Não. Aí você pode me perguntar, mas professor, isso não é doação inoficiosa? Não. Doação inoficiosa é doar mais da metade, não significa doar tudo. É doar 51, 52, 60, 70, 80, 99%. Isso é inoficiosa. Agora, se doar 100%, aí é doação universal. Nos dois casos não pode. Próxima, doação sob subvenção periódica, né? Tudo isso no seu material. O que é isso? É quando o doador ele não doa para o donatário uma coisa, mas ele vai constituir uma renda. Por exemplo, imagine que eu tenho um imóvel que eu alugo. E eu não vou doar o meu imóvel, porque o imóvel é meu, não quero me desfazer dele. Mas eu entendo que o meu irmão está num momento difícil da vida e eu faço a doação dos aluguéis. Isso é doação sob subvenção periódica. Então, mês a mês, eu estou entregando para o meu irmão, por exemplo, o valor do aluguel. Então, subvenção periódica é aquela doação que ela acontece de maneira reiterada, né? Periodicamente, de tempos em tempos. Certo? Próxima, doação conjuntiva. Um nome chato para uma coisa muito simples. Doação conjuntiva é aquela feita para mais de uma pessoa. Então, eu coloco lá, dou o meu sítio para José e Maria. Isso é uma doação conjuntiva. Quando eu faço uma doação para mais de uma pessoa, qual é a presunção que se faz? Que o objeto doado será dividido em partes iguais. Tenham uma atenção aqui. Na doação conjuntiva, eu não fixo porcentagem. Então, eu vou dizer assim, eu dou determinada coisa para o Luciano, para a Jaqueline, para a Mari e para a Juliana. E não digo quantos cada um vai ter. Se eu só digo para quem vai o patrimônio é mais de uma, vai ser dividido igualzinho. Então, se eu fiz uma doação para 4 pessoas,
Cada um vai ter 25%. Isso é doação conjuntiva. Ah, mas eu posso fazer de maneira diferente? Posso. Quem faz a doação sou eu e eu coloco as regras. Então, poderia falar assim, do meu patrimônio tal, da minha casa, vai lá 20% para a Jaqueline, vai 30% para o Luciano, e aí ir diferenciando o percentual. Não tem nenhum problema também, tá bom? Próxima espécie de doação. Doação em contemplação de casamento futuro, está lá no 546. Doação em contemplação de casamento futuro vou te dar tal coisa quando você se casar. A doação fica sujeita condicionada ao casamento entre determinadas pessoas. Aqui, pessoal, é interessante nós darmos uma olhada no 546, né? Muito cuidado na diferença entre a doação em contemplação a casamento futuro e aquela doação condicional a evento futuro incerto. Por quê? Preste muita atenção aqui, porque a diferença é muito pequena. Se eu coloco para o meu filho, vou te dar um apartamento quando você se casar, casamento, evento futuro incerto, isso não é doação para casamento futuro, que a gente está falando agora. Isso não é doação em contemplação de casamento futuro. Isso é doação condicional. Porque eu estou condicionando a doação de um apartamento a quando o meu filho se casar. Mas, poxa, mas aí não é casamento futuro? Cuidado. Essa doação em contemplação de casamento futuro, que é exclusiva do 546, ela é só quando eu estabeleço quem são as pessoas. É quando eu digo assim, minha filha, se você se casar com fulano, eu te dou tal coisa. É quase que um casamento arranjado aqui. Então, se eu estabeleço o doador com quem que eu quero que as pessoas, como que eu quero que o casamento aconteça, com quem que ele aconteça, e aí estabeleço uma doação com essa ressalva, isso é doação em contemplação de casamento futuro. Nessa espécie de doação se estabelecem as pessoas envolvidas no casamento. Agora, se for só uma doação condicionada, subordinada a um casamento, independente de quem seja, aí vai ser aquela doação condicional lá do começo da nossa aula, e não essa aqui. Então, para ser do 546, ela é com pessoas específicas, não é com qualquer um. Tá? Cuidado, muito cuidado com isso. Agora, última parte da nossa aula, já estou sendo notificado pelo Zoom, temos 5 minutos. Vamos lá. Eduardo, bem imóvel, carro, cabe nesse tipo de doação? Qual tipo de doação, Eduardo? Só me esclarece, não sei em que momento você mandou essa pergunta. Aí, de qual doação você está se referindo? Bruno, professor, na doação com cláusula de reversão, o donatário também não pode se dispor a vender o bem recebido? Pode. E aí vai ter um prejuízo a essa situação da cláusula de reversão. A cláusula de reversão protege o doador originário em caso de morte, estando o donatário com o patrimônio no momento em que ele faleceu. Mas claro que existe o risco do donatário ter recebido o patrimônio e ter se desfeito dele. Aí o terceiro não tem nenhuma relação com isso. Então, Bruno, isso pode acontecer sim. Tá bom? Só, Eduardo, me esclarece isso aí, porque eu não consigo identificar de qual tipo de doação você está se referindo, beleza? Vamos lá. Revogação da doação. A revogação, ela é prevista pelo Código, né? Nós temos algumas formas de revogação a partir do artigo 555. Peço que você dê uma olhada lá no artigo 555, quando ele fala da revogação da doação. Ele vai do 555 ao 564. A doação ela pode ser revogada por ingratidão ou por inexecução do encargo. E aqui nós temos que entender. Existem duas formas da doação ser revogada. A primeira é por ingratidão, e é a lei que diz o que é ingratidão. Aqui não é o caso concreto. Então, o artigo 557 vai me dizer o quando se considera ingratidão, tá? E aí nós temos ou inexecução do encargo. Então, doação se revoga por ingratidão ou inexecução do encargo. O que é inexecução do encargo? É a doação modal. Então, a doação modal é aquela que exige que o donatário faça algo. Se o donatário não fizer, a doação pode ser revogada. Simples assim. Agora, quando que tem ingratidão como
elemento apto a revogar uma doação. 557. Quais são as hipóteses de ingratidão? Rol taxativo. Primeira hipótese, se o donatário atentar contra a vida do doador, ou se efetivamente cometer crime doloso. Então, se atentar contra a vida ou cometer crime doloso contra o doador, é possível revogação por ingratidão. 2, se o donatário cometeu contra o doador ofensa física, uma lesão corporal, por exemplo, também é causa de ingratidão. 3, se injuriou ou caluniou o doador. Donatário, sempre aqui donatário em relação ao doador. E 4, se podendo ministrá-lo, se recusou a prestar alimentos. Então, imagine que é um pai que doou algo para o filho e o pai se encontrou em uma situação e o filho, podendo pagar pensão alimentícia, dar alimentos para o pai, ele se recusa a fazer. Também é uma situação em que se constata uma ingratidão e, como consequência, a revogação dessa doação é possível. Importante, isso não é automático, tá? Essa revogação da doação ela tem que ser pleiteada judicialmente. Então, e isso tem que ser feito dentro de 1 ano, a contar de quando acontecer essa situação. Então, ela não é automática, tem que ser pleiteada. E aí nós temos, para fechar, artigo 564, falta 1 minuto para me derrubar. Não se revogam por ingratidão, situações em que não se aplica a ingratidão, artigo 564, por exemplo. Se for doação remuneratória, a pessoa que recebeu uma doação remuneratória, ainda que ela atente contra a vida do doador, não importa, não se revoga por ingratidão. Então, é uma limitação legal que nós temos, né? Se for uma doação modal, em que se estabeleceu um encargo e o encargo já foi cumprido, também não se revoga por ingratidão. Doação modal com encargo cumprido não se revoga por ingratidão. Então, dei uma fazenda e estabeleci ali que ele tem que construir uma escola. A partir do momento que ele construiu uma escola, ele pode, claro que o exemplo é absurdo, pode matar o doador. Vamos fazer isso, é óbvio. Mas ele não vai perder a coisa doada. Incisos 3 e 4, que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, aquilo que já foi prometido, por exemplo, e as feitas para determinado casamento. E aqui é casamento com pessoas específicas. Beleza? Vou ser derrubado. Se você tem alguma dúvida, me envie as suas perguntas por e-mail, por WhatsApp, por Face, tá bom? Terminamos o contrato de doação. Nós nos encontramos, então, na semana que vem para dar sequência no próximo material, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem